Olá, irmãos, tudo bem? A pedido dos irmãos, eu fui convidado para falar um pouquinho a respeito de 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 31, que diz o seguinte: Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Muito bem, então vamos lá. Esse versículo está inserido num texto que começa no versículo 1 com o apóstolo Paulo advertindo os irmãos a respeito dos abusos que estavam acontecendo com o uso de alguns dons, como o uso dos dons de línguas e também do dom de profecias. Havia irmãos que estavam se valendo destes dons para se exibir, para se mostrar, e desta forma eles estavam também se colocando superiores aos outros irmãos e dando uma maior consideração para estes dons, pelo fato deles proporcionarem para aqueles que o possuíam um certo destaque na congregação. Então o apóstolo Paulo começa no versículo 1, mostrando para eles, em primeiro lugar, de onde eles vieram, quem eles eram, como eles eram guiados. Então ele diz no versículo 2: Vós bem sabeis que éreis guiados e levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Então ele começa mostrando para eles o que eles eram e como eles eram guiados. Depois ele mostra também no versículo 3 que tudo começou para eles a partir da salvação, aonde pode-se perceber no versículo 3 as três pessoas da divindade, que são ali mencionadas. As três pessoas da divindade estando em relação direta com a salvação, com a aquisição da salvação. E a partir dali, então, ele começa a desenvolver este assunto em relação aos dons e a importância destes dons, que, como ele cita no versículo 1, ele não queria que eles fossem ignorantes. Então era importante que eles tomassem conhecimento de que estes dons não era mérito deles, não era algo que veio por meio deles, mas era operado pelas três pessoas da divindade, como se pode perceber nos versículos posteriores, ali a partir do versículo 4 em diante. E então nós vemos no capítulo 13 que ele começa também falando a respeito da excelência do amor, porque ele diz no versículo 31 do capítulo 12, portanto procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, a partir do momento em que eles compreendem que estes dons eram dados por Deus, que era operado pelo Espírito Santo na condução do Senhor Jesus, pela operação de Deus, enfim, operado pelas três pessoas da divindade, ele então diz no versículo 31, portanto procurai com zelo os melhores dons. Os melhores dons não eram aqueles dons que eram mais brilhantes aos olhos deles. Não era aquele dom que haveria de dar mais destaque. Não era neste sentido. E também não era no sentido de serem melhores para eles no sentido individual, mas para a igreja. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, poderíamos então dizer, para a igreja, porque estes dons visavam o bem-estar e a edificação da igreja, o crescimento da igreja. Era este o motivo pelo qual os dons haviam sido dados. Não era para dar a eles
qualquer coisa no sentido pessoal, mas era para a igreja, não era particularmente para o indivíduo. Então Paulo encoraja eles para que eles procurassem com zelo os melhores dons. E na segunda metade do versículo, então, ele diz: e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ele começa, então, mostrando este caminho mais excelente a partir do capítulo 13 e versículo 1, onde ele, então, manifesta que o mais importante não era o dom em si, mas sim como estes dons deviam ser operados. Eles deviam ser operados em amor. Porque no início do capítulo 12, ele mostra ali que havia diversidade de dons, mas o Espírito era o mesmo. Havia diversidade também de ministérios, mas o Senhor era o mesmo. E havia também diversidade de operação, mas um mesmo era o Deus que operava em todos. Então é interessante que nós podemos ver ali que tudo havia sido dado por Deus e havia a unidade, então, das pessoas divinas trabalhando para que estes dons fossem exercidos na igreja com este propósito e alcançassem este propósito que era a edificação. Então, o mais importante de tudo, mais importante ainda que o próprio dom, era que este dom fosse exercido em amor. E ele então começa no versículo 1 do capítulo 13, falando a respeito da supremacia do amor. E ele então, no capítulo 14, ele segue dizendo aquilo que ele já havia dito no final do capítulo 12, que ele diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons. É o que nós lemos, é o nosso versículo foco, de 12:31. E no versículo 1 do capítulo 14, ele diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. É interessante até que podemos nos lembrar também de que quando ele escreve para os Filipenses, lá no capítulo 1 e versículo 9 e 10, podemos ver o mesmo princípio, embora a situação lá era outra completamente diferente. Lá os filipenses são tidos por Paulo como aqueles irmãos em que havia amor entre eles. E o apóstolo Paulo, então, diz para eles que a sua oração a Deus era para que eles crescessem neste amor e para que eles crescessem em sabedoria e em conhecimento. Para quê? Para que eles aprovassem as coisas excelentes. Parecido com aquilo que nós lemos no nosso versículo foco aqui, onde ele diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o quê? Um caminho mais excelente. Lá ele menciona um pouco diferente, porque o contexto lá é completamente outro, mas o princípio é o mesmo. Então, o que dá capacidade para fazermos algo segundo a vontade de Deus e segundo aquilo que o Senhor ensina, é preciso conhecimento, é preciso sabedoria, mas é preciso ter como base o amor. E os filipenses tinham, porque diz lá no capítulo 1 e versículo 9, que ele diz o seguinte: e peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que possais ser sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Então ele pedia isso, para que no amor que eles tinham, eles crescessem ainda mais em ciência e em conhecimento, para que eles aprovassem as coisas excelentes. Então, há coisas, amados irmãos,
que nós fazemos que são boas, mas há também aquelas que são excelentes. Então, quando nós conseguimos alcançar de maneira satisfatória a vontade do Senhor, fazermos exatamente como o Senhor nos ensina a fazer, significa então que nós estamos fazendo não simplesmente bom, mas estamos fazendo melhor. Ou se nós estamos hoje fazendo bom e temos condições de melhorarmos, de fazermos melhor, isso significa que nós estamos buscando cada vez mais a presença do Senhor e crescendo no amor e na graça que há na pessoa do Senhor Jesus. Porque sem Ele, os dons que são muito importantes para a edificação da igreja, eles não são importantes para a pessoa em si, mas para a igreja, só podem ser exercidas de acordo com a vontade de Deus quando elas são exercidas em amor. Então, creio que este é o pensamento fundamental que está relacionado diretamente com o capítulo 12, versículo 31 de 1 Coríntios, quando ele diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. O caminho mais excelente é este: é nós executarmos aquilo que Deus nos deu para executar, com o dom que Ele nos deu, mas com amor. E assim estaremos fazendo verdadeiramente a vontade do Senhor. Um abraço a todos os irmãos e espero que seja útil esse pensamento que temos mencionado aqui. Obrigado.